começando a gravar. Pronto. Eu estou muito feliz de a gente estar aqui cumprindo essa etapa da vida de Neferson. Como todos sabem, eu conheci Nef numa palestra que eu dei no Cecine. Foi amor à primeira vista, né? Ele chegou perto de mim e disse: professora, eu queria tanto participar do seu grupo, eu queria tanto ficar com a senhora, trabalhar com a senhora, estudar com a senhora. Eu digo, pois vá, apareça lá na UFPE para a gente conversar. Isso foi numa sexta-feira. Quando foi na segunda-feira de manhã que eu cheguei no CE, ele já estava lá me esperando. E isso, ele sabe até o dia. Foi 12 de outubro, não me lembro qual foi o dia, ele sabe. 4 de outubro. Feriado, Dora, 12 de outubro. Já pensou? Foi 4 de outubro. E desde então, Nef tem sido um anjo, né, na minha vida, como é na vida de muitas pessoas. É lógico que, como toda relação, a gente tem nossas diferenças. São poucas, são muito poucas as diferenças que a gente tem. Mas quando a gente tem amor, a gente tem respeito pelas diferenças, né? E a gente se respeita muito, a gente se ama muito. E além do amor que tem entre a gente, ele é uma pessoa muito competente em tudo que ele faz. Você der uma tarefa para ele, ele é aquele do missão dada, missão cumprida. Né? Ontem eu sabia que ele estava aperreado com a defesa, mas alguém me perguntou, eu posso pedir para a Nef fazer isso, peça? E ele vai lá e faz o que tem que fazer. Né? Então, Nef, você vai defender a sua tese, a sua dissertação hoje. Isso já é uma boa ideia, viu, da tese. Você vai defender a sua dissertação hoje, mas você não vai me abandonar, não, né? E eu quero dizer a todo mundo aqui que eu sei que ele passou na vida de cada um e que fez a diferença, uma diferença, né? Não fez, pode não ter feito a diferença, mas fez uma diferença na vida de vocês. E é por isso que a gente está aqui hoje para prestigiar esse momento tão lindo. Quero agradecer à banca, professora Kert, professor Ivanildo, que participaram da qualificação, que apoiaram e deram tudo o que foi de melhor, né, nesse trabalho dele, que melhorou da qualificação para cá, foi a contribuição de vocês, né? É uma banca que eu tenho muito carinho, muito amor também. Eu amo muito as pessoas. O pessoal diz, tu ama todo mundo? Eu amo muito as pessoas. Acho que a gente tem que ser sincero, né? E além dessas pessoas serem amadas, são pessoas super competentes no que fazem, né? A professora Kert, lá no Rio Grande do Sul, com suas faculdades, com sua competência toda sobre a educação à distância, né? O Ivanildo com sua competência enorme na área da educação matemática, mas na área da educação como um todo. E eu estou honrada de ter vocês na banca de Nef e honrada de ter todos vocês aqui, né, assistindo e prestigiando esse momento. Eu vou passar para a Nef apresentar, ele vai ter 30 minutos para apresentar a banca, a dissertação dele. Depois disso, a gente convida a banca para fazer as suas contribuições. Nef, somos todos seus.
Bom dia, gente. Bom dia a todos. Bom dia, a banca. Agradecer a participação de vocês aqui, né, e também na qualificação. As dicas foram incalculáveis. Então, o professor Ivanildo, que participou da minha banca de entrada no mestrado, isso já é um privilégio tê-lo aqui, e a professora Kert. Então, vamos lá. A nossa pesquisa ela é intitulada Metodologias Ativas na Educação Online, uma análise a partir das coreografias didáticas na educação superior. Eu me chamo Neferson Barbosa, sou mestrando do programa de pós-graduação em Educação Matemática e Tecnológica, e minha orientadora é a professora doutora Maria Auxiliadora Soares Padilha, da Universidade Federal de Pernambuco. Inicialmente, para falar do contexto da nossa pesquisa, ela se inicia em 2017, com uma breve experiência no Instituto Federal de Pernambuco, na esfera da educação à distância. E lá, acabei percebendo que havia uma necessidade de novas dinâmicas nesse contexto da educação à distância, no modelo da educação online. Em seguida, conheci o grupo, o Laboratório de Pesquisa e Prática, Educação, Metodologias e Tecnologias, sobre a coordenação da professora Dora Padilha, e lá esses estudos começaram a ser desenvolvidos, onde eu conheci as coreografias didáticas e essa fusão entre metodologias ativas no contexto da educação online. O nosso estudo, ele tem como objetivo geral investigar, na verdade, a implementação de metodologias ativas na educação online em uma disciplina de ensino superior a partir do modelo das coreografias didáticas. Isso já converge com o nosso contexto de pesquisa. E aí, para responder esse objetivo geral, definimos 4 objetivos específicos, como analisar a antecipação do professor no planejamento de metodologias ativas na educação online, a antecipação como a primeira etapa da coreografia didática, analisar a colocação em cena de metodologias ativas na educação online. O nosso terceiro objetivo com analisar a avaliação de metodologias ativas na educação online e, por fim, analisar essa relação entre o modelo das coreografias didáticas e as metodologias ativas. O nosso problema de pesquisa, ela buscou responder como são implementadas as metodologias ativas a partir do modelo das coreografias didáticas na disciplina, ou seja, em uma disciplina do curso superior online, que a gente considera online. Aqui eu apresento para vocês a estruturação dos capítulos da nossa dissertação. Nós dividimos em 2 seções. A primeira seção com abordagens teóricas e a segunda com um desenho metodológico e analítico. A primeira ela contém a revisão sistemática da literatura, um capítulo sobre metodologias ativas, educação online e coreografias didáticas. Nessa etapa, a gente discute a teoria para que lá na frente, nas análises, possa acontecer melhores inferências. Na seção 2, no desenho metodológico analítico, nós apresentamos o desenho metodológico analítico e a metodologia desenvolvida. Análise e discussões dos dados, considerações finais e, por fim, as recomendações da pesquisa. Iniciamos com o segundo capítulo, após a primeira introdução, que já é considerado como elemento textual, da revisão sistemática da literatura, que desenvolvemos uma investigação sobre as metodologias ativas no contexto da educação superior, no contexto online. E aí, a revisão sistemática da literatura, ela nos permite aprofundar aqueles estudos, e o mais interessante é que ela pode evidenciar se o nosso estudo ele pode ser um estudo inédito ou inovador naquele contexto que a gente delimitou. Então, nos baseamos em Sampaio e Mancini, que a gente buscou integrar informações de acordo com a base definida para aprofundar essa relação da metodologia ativa com a educação online no contexto específico do ensino superior. Aqui apresentamos um protocolo que desenvolvemos, um protocolo de revisão sistemática da literatura que está presente no apendiciado do trabalho, com o intuito de organizar e sistematizar os passos e procedimentos do nosso estudo no que diz respeito às 2 questões de pesquisa, da revisão sistemática da literatura. Então, a gente buscou também identificar estudos e evidências relacionadas à metodologia ativa e educação online no ensino superior, e as repercussões desse tema nas bases nacionais, reconhecendo também a base internacional ERI, que é uma base tão importante para estudos em educação. Então, aí ao lado, a gente mostra o protocolo, como foi sistematizado.
Vamos para a questão 1 da nossa revisão sistemática de literatura, que a gente buscou responder como as metodologias ativas estão sendo utilizadas na educação online, e o que difere da 2 é que como as metodologias ativas estão sendo utilizadas na educação online no contexto superior, que era no qual que a gente direcionou a pesquisa. Então, as etapas da revisão sistemática da literatura foram claras desde a definição de como seria esse protocolo. A gente definiu a pesquisa e as questões de pesquisa, buscou evidências, depois revisou os achados selecionados dos estudos, analisamos a qualidade metodológica no sentido de pesquisa qualitativa e depois apresentamos os resultados no capítulo. Esse foi o percurso desses resultados encontrados que foi realizado na base de dados do portal de periódicos da CAPES. Utilizamos alguns strings, ou então descritores, com refinamentos nos tipos de recurso. Utilizamos artigos no idioma língua portuguesa, no contexto brasileiro, e também no nível superior revisado por pares. O nosso percurso foi nos últimos 5 anos, ou seja, contemplamos estudos de 2017 e também de 2017 a 2021, como mostra a segunda imagem. E aí a descrição desses resultados da busca na biblioteca virtual do portal de periódicos da CAPES, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa, né, do nível superior, utilizamos esses descritores ou strings à esquerda, que, na verdade, utilizamos 4, né, para distinguir e ver se havia uma diferença entre estudos entre metodologias ativas, EAD, educação à distância, ensino superior e educação online. Então, esse quadro apresenta, inicialmente, as pesquisas em refinamentos dos últimos 5 anos, na categoria artigos, periódicos revisados por pares, idioma língua portuguesa, na esfera brasileira, e as produções selecionadas aí no total são 13, mas descartamos uma por questão de duplicação. Esse era um dos critérios de exclusão. E a conclusão da revisão sistemática da literatura, buscando responder como são implementadas nesse contexto, é que as implementações são de caráter experimentais por parte dos professores, para testar alguma metodologia ou reconhecer algum tipo de metodologia ativa nesse contexto. Também a grande maioria das metodologias estão relacionadas ao uso de tecnologias digitais da informação e comunicação, onde sabemos com aprofundamento teórico que nem sempre a metodologia ativa vai ser desenvolvida com tecnologia. Um trabalho em grupo, por exemplo, já é considerado um método ativo. Mudanças de paradigmas é o que a gente consegue ver na conclusão dos trabalhos e são apresentadas também aos professores pelos alunos, como uma proposta de mudança na didática ou no processo pedagógico. Vamos para o terceiro capítulo, metodologias ativas numa perspectiva teórico-metodológica de ensino e aprendizagem. Então, a gente optou pela metodologia ativa como uma educação inovadora, mas numa esfera da educação online. Vamos apresentar um quadro em que dialoga Morin, Filatro e Frege, mas na dissertação a gente apresentou outros teóricos, como Lídia Massic, aqui na esfera brasileira. Apresentamos aqui uma perspectiva inicial de John Dewey, que traz a escola do novismo com esse movimento e essa pegada de metodologia ativa. Então, isso significa dizer que metodologia ativa não é uma temática nova, e sim que já vem sendo desenvolvida. Hoje tem uma evidência maior. E aí as metodologias ativas, elas podem ser consideradas estratégias, técnicas, abordagens, sendo individual ou colaborativa. Esse é um fator tão importante que a gente acabou identificando na nossa análise do sujeito da nossa pesquisa. Então, Morin, ele descreve sobre a questão de diversas ações que podem ser mobilizadas nos alunos, como pesquisar, avaliar, tornar um aluno que ele use essa esfera como experimento. Filatro, ele diz que os alunos e professores precisam ser protagonistas desse processo e devem envolver uma forma intensa nesse processo de aprendizagem. E aí o nosso clássico Freire, ele nos apresenta a superação de desafios na construção dessa aprendizagem. Então, um diálogo entre clássicos do Brasil e o nosso clássico Paulo Freire. Vamos para a educação online, para justificar os nossos estudos, que são especificidades do processo pedagógico, que ela vai se constituir da emergência cybercultural desse período. A educação online ela não é uma transposição da educação à distância, existe aí uma distinção, e por isso, para justificar como a gente considera o curso que foi nosso campo empírico de educação online.
Então, como também sugestão da banca da qualificação, elaboramos esse quadro sobre a distinção entre EAD, educação online, e ensino remoto emergencial, que é tão falado hoje. Então, são distinções e diferenciações, por exemplo, que a EAD é um modelo de ensino remoto, mas de forma planejada e não emergencial, que isso difere da educação online, que é mais cibernética. Existe a necessidade e a utilização da internet. Já o ensino emergencial, que acontece no dia e horário daquela aula presencial, mas que isso é uma medida extraordinária de determinadas políticas. No nosso caso, o MEC, que aprovou essa constituição desse modelo em épocas ou circunstâncias difíceis, como, por exemplo, no período pandêmico que a gente tem vivido hoje. Esse diálogo também acontece com esse casal, né, Edmeia Santos e Marcos Silva. Edmeia, ela pontua que a educação online vai ser um conjunto de ações de aprendizagem por interfaces digitais. Por isso que há necessidade de abordar esse capítulo teórico, porque lá na frente isso vai justificar a escolha da nossa metodologia. Já Marcos Silva, ele vai dizer que a educação online ela vai surgir para suprir algumas necessidades sociais e que é um fenômeno também cybercultural, ou seja, vamos para o capítulo 5 de coreografia didática. Fizemos questão de mostrar um modelo didático para a prática educativa, que sabemos que Rosenberg e Gil, ele apresenta como metáfora uma analogia. E aí vem essa linha entre Ozen, Zabalza e Padilha. Zabalza, ele pontua como uma metáfora desse processo pedagógico a analogia de ideias da coreografia dança, e já Padilha, ela considera como coreografia didática uma concepção de aprendizagem ativa, que isso vai convergir com a teoria da metodologia ativa e a análise mais à frente. Aqui apresentamos as etapas das coreografias didáticas, desenvolvidas por nós, essa imagem com base na teoria, com a antecipação, colocação em cena, modelos básicos de aprendizagem e produto da aprendizagem. E que essas operações acontecem de uma forma externa e visível, e interna e não visível nesse processo, que às vezes a gente não consegue mostrar, mas a gente se planejou para isso. Nosso percurso metodológico, a gente apresenta uma pesquisa de natureza qualitativa, que é uma representação daquela realidade empírica escolhida. O mais interessante é agora, na etnografia virtual proposta por Heine, que é um modelo de investigar. Eu sempre falo que esse método, ele vem do método de etnografia, que é muito utilizado na antropologia, só que esse é virtual. Então, havia uma necessidade de uma metodologia que investigasse aquelas práticas sociais na internet. Então, a etnografia se sobressaiu nessa nossa escolha. Então, ela possibilitou diversas outras coisas, como, por exemplo, captação dos dados. E para a captação desses dados, foi necessário a observação sistemática no ambiente virtual, que é proposta por Gil, para fazer análise do planejamento do professor. Para responder o primeiro objetivo, foi necessário também análise documental e todo o contexto com base na análise de conteúdo proposta por Moraes, tá? Aqui é uma das interfaces, por exemplo, a figura 4, sobre Nef, deu uma travada. Nef? Nos possibilitou. Nef? Oi? Deu uma travada quando você começou a apresentar o quadro. Qual esse? Sim. Bom, vamos lá. Então, eu apresento aqui para vocês a nossa, na verdade, o percurso metodológico. Esse aí é o outro. Esse aqui eu já apresentei. Já. Bora lá. Pronto, aí. Então, aqui eu apresento essa perspectiva de Heine sobre a cultura que acontece na internet. E por que a gente desenhou essa imagem? No desenho dessa imagem, no início da pesquisa, hoje a gente já não concorda com a formulação, que precisa um pouco mais de cor aí. Uma cultura, ela é multi, ela não é só de uma cor cinza. Então, a internet, ela acontece de uma forma cultural e com um artefato cultural que é representado pela etnografia. Isso significa dizer
que a etnografia virtual, ela nos possibilitou conhecer uma determinada cultura, que foi o nosso campo empírico, e captar dados através de artefatos culturais, ou seja, os prints, vamos dizer assim. Nessa etapa, a gente desenvolveu também um protocolo de imersão da etnografia virtual, com o intuito de dialogar nas interfaces acompanhadas, como secretaria virtuais, módulos, fóruns, e também um grupo de WhatsApp, que isso também é uma inovação naquele contexto. Nosso campo de empírico, o empírico da pesquisa, foi o curso de licenciatura em Letras Língua Portuguesa, da EAD, da Universidade Federal de Pernambuco. O campo de análise foi a disciplina didática. Inicialmente, iríamos analisar a disciplina didática do curso de licenciatura em Letras e em Matemática. Devido ao contexto da pandemia, não conseguimos. E também iríamos analisar 2020.1, mas como aconteceram alguns problemas relacionados ao sistema, ficamos com 2019.2. E o sujeito da pesquisa, o nosso professor. E a justificativa desse sujeito é porque ele já trabalha com metodologias ativas e coreografia didática. Nosso quadro metodológico, ele faz uma inferência entre os nossos objetivos. Então, para responder o primeiro objetivo, a gente utilizou a etnografia virtual por imersões, por isso que foi necessário desenvolver um protocolo com observação sistemática proposta por Gil e análise documental daquele planejamento. Então, para responder o segundo objetivo da colocação em cena, precisávamos também de imersões no ambiente virtual com observações sistemáticas. Para responder o terceiro, etnografia virtual por meio das imensões e análise documental, também teórica. E para responder o último, uma discussão teórica e análise de conteúdo com a etnografia virtual através dos dados captados pela etnografia. As etapas do procedimento de investigação, a gente primeiro iniciou com autorização para investigar no campo empírico, no curso de licenciatura, depois o planejamento da disciplina online e as coreografias modular, imersões no ambiente virtual, análise documental do planejamento, a captação dos artefatos culturais, que são as telas, ou seja, os prints, chamados prints, e depois a análise e discussão dos nossos dados. O procedimento da análise documental realizado foi a leitura e observação do planejamento da disciplina, né, e com base nas metodologias ativas, a gente começou a perceber esses elementos teóricos propostos pela metodologia ativa nos capítulos teóricos, depois fez uma relação com as coreografias didáticas na antecipação, e a interpretação e descrição, e, por fim, a conclusão da pesquisa. Vamos para a análise dos dados dessa etapa. Para responder o primeiro objetivo de analisar a antecipação, a antecipação do professor de metodologia ativa, dividimos essa etapa, na verdade, em duas etapas para fazer essa análise, porque tinham muitos dados. Então, representamos no quadro 13 e o 14. No 13, analisamos as mobilizações cognitivas, comportamentais e afetivas e emocionais, através do tema, objetivo e todas as mobilizações. E aí, nos 5 módulos, representados aí no quadro. Então, já nessa etapa, percebemos os diversos verbos no infinitivos propostos pelo professor no cenário desenvolvido, né? Isso também vai interferir na colocação em cena. Nessas etapas, a gente já vê várias convergências da professora que desenvolveu a disciplina relacionada à teoria de metodologia ativa. A antecipação, a gente focou nos conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. Então, nesses conteúdos, a gente já vê diversas experiências propostas pelo professor de vivenciar aquela experiência e de desenvolver. Sempre os verbos eram levantar, descrever, criar, pesquisar. São verbos que impulsionam sempre ações ativas. Para responder ao objetivo 2 da pesquisa, nos baseamos na pirâmide apresentada por Glassen e também as características das metodologias ativas elaboradas por nós mesmos nessa imagem, com base na teoria. Então, a gente já vê um quadro anterior, que a proposta da professora era sempre conversar, debater, reproduzir, classificar, numerar, praticar e ensinar, sempre expor isso nos fóruns. Então, com essa classificação de aprendizagem ativa, a gente já faz uma relação com a atuação do professor. Então, fizemos uma análise também das apresentações e orientações dos módulos, dos fóruns, materiais didáticos, estratégias e a utilização de ferramentas das plataformas e os recursos. Esse é um exemplo no módulo 3, em que a professora utiliza o WhatsApp para unir as duas turmas, licenciatura em matemática e licenciatura em língua portuguesa, para promover essa discussão em novas áreas
sobre a proposta da disciplina. Então, ela acabou levando em outro ambiente para que houvesse essa discussão com outras pessoas. Aqui a gente apresenta as mobilizações das atividades ativas nos fóruns de discussões, por exemplo, produzir, identificar, falar, comentar, pesquisar, realizar síntese, participar de grupos, formar grupos. Então, são verbos no infinitivos que pontuam as atividades ativas propostas pelo professor. Para responder ao objetivo 3, sobre avaliação de metodologias ativas, nós realizamos esse quadro para demonstrar, na verdade, para ilustrar todos os módulos, né? São 5 módulos. E o tipo de avaliação utilizada pelo professor. Mais interessante que a professora, ela dizia todos os módulos, qual avaliação ela estava sendo utilizada naquele módulo. Então, aqui sobressai no lado direito o tipo de avaliação, a avaliação formativa pela professora. E aí, a gente acabou encontrando na teoria uma discussão entre Lilian Bassi e Zabala sobre o tipo de avaliação aqui sobressai no contexto da metodologia ativa é a avaliação formativa. Então, a professora também converge com o que propõe avaliação em metodologias ativas. Um ponto importante é que não se há tantos estudos sobre avaliação ou como avaliar em metodologias ativas, isso é uma das recomendações da nossa pesquisa. E para analisar a relação entre esse modelo, que essa foi uma das etapas mais desafiadoras e interessantes, inclusive esse objetivo ele foi construído no período de seminários da disciplina, né, do mestrado. Então, desenvolvemos em categorias, como a produção do protagonismo e autonomia do aluno, cenários, mediação do professor, socialização e elaboração de atividades e produtos de avaliação. Tudo isso daí relaciona entre coreografia e metodologia ativa. A partir do modelo apresentado aí no lado direito, desenvolvido por Padilha, que houve uma adaptação, né, das cores, seguimos a bandeira LGBT, então, o modelo das coreografias didáticas e todas essas suas fases, ela dialoga com as metodologias ativas, então a gente já vê essas relações aqui apresentadas nesse quadro, onde fizemos uma demonstração entre diferenciações, semelhanças e aproximações e relações. Nas diferenças, a coreografia didática ele é um modelo didático e metodologia ativa é uma metodologia com utilização de estratégias e técnicas. Sobre essas semelhanças, há uma concepção de aprendizagem ativa, tanto na coreografia didática como na metodologia ativa, e ambas produzem e antecipam a questão das aprendizagens ativas. Já nas relações, ela antecipa a aprendizagem com foco na aprendizagem dos alunos, ou seja, protagonista na coreografia e protagonista na metodologia ativa. Nas nossas considerações finais, pontuamos que as implementações das metodologias ativas, elas ocorrem inicialmente no planejamento e antecipação das aprendizagens dos alunos. A gente precisa definir bem esses objetivos de aprendizagem, seja no cenário presencial, online ou remoto. A sua colocação em cena, ou seja, a sua atuação nesses diversas ações ou diversos cenários, eles devem investir em recursos diversos e múltiplos. Eu não estou falando só de tecnologia, tem que integrar só tecnologia, não, tá? São diversas estratégias e ofertando mais de uma opção de abordagem de conteúdo, não se limita a uma. Então, aí a gente já consegue ver que a professora desenhou todo o seu cenário como sala de aula invertida, aprendizagem por pares e também rotação por estações. A gente já consegue ver esse desenho quando a gente vai nas telas apresentadas na análise. No que diz respeito a essas estratégias de metodologias de ensino e sua avaliação, ela deve ser constituída numa direção formativa, de acordo com os teóricos que apresentam essa discussão. Então, a gente vê um certo diálogo entre o professor consciente com os teóricos, por isso que foi interessante e foi necessário desenvolver esses capítulos teóricos. E as nossas recomendações da pesquisa, para as futuras pesquisas, de investigar essa implementação de metodologia ativa na formação de professores online, também aprofundar o modelo das coreografias didáticas como modelo didático das metodologias ativas, coreografias didáticas como modelo numa perspectiva inclusiva. Por exemplo, a professora, no seu havia módulos em que ela apresentava aquele módulo de forma escrita e apresentava o módulo de forma gravada. Mas há um cuidado, que você pode ter um aluno surdo, por exemplo, e precisa ter esse cuidado.
mas não tinha na disciplina, tá? E analisar o que acontece, né, a avaliação nas práticas e utilização de metodologia ativa e antecipação das aprendizagens de coreografia didática com etapas de metodologias ativas. São as recomendações da nossa pesquisa. E, por fim, a gente encerra dizendo que a vida é assim, né? Esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Sossegue e depois desinquieta. E o que ela quer da gente é o quê? Muita coragem, né? Desenvolver uma pesquisa precisa ter muita coragem. Muito obrigado, minha gente. Parabéns pela sua apresentação, Nef. Você apresentou no tempo. Foi uma apresentação muito bonita. Eu acho que quem não leu sua pesquisa deu para entender, né, o sentido e os seus objetivos e suas conclusões, etc. Eu agora quero convidar a professora Kerti, Terezinha Kozmelek, para a apresentação das suas considerações, né? Terezinha Kerti é uma parceira de longa data, fez o pós-doutorado aqui com a gente, foi quem nos incentivou a fazer o primeiro congresso internacional do Educate, do Lab Educate, e continua na parceria com a gente o resto da vida, viu, Kerti? Sempre. Eu doida que ela venha embora para cá e ela doida que eu vá para lá. E aí a gente fica nessa. Vamos ver quem consegue primeiro. Kerti, fique à vontade. Vamos lá, então. Olha, primeiro eu quero agradecer, Dora, porque tu é uma pessoa, assim, um ser humano de um coração gigante, e todas as pessoas que estão aqui, eu tenho certeza que tem esse mesmo sentimento, e não é ser esse coração, é a competência, os trabalhos, tudo que pega, garra, com muito amor, carinho e competência. E não é só esse amor educar também é dizer não, é dar um puxão de orelha, é dar uma sacudida. E agradeço a todos aqui os presentes, e principalmente ao nosso protagonista aqui, o nosso estreante, o Nef, que eu também conheci nessas idas e vindas para Recife, quando podíamos ainda estar presentes. É um menino de ouro, né, eu posso dizer. Ele chegou para Dora como uma pedra bruta, e com o tempo ele foi sendo lapidado. Com o esforço, o mérito dele, com esse apoio gigante da Dora e da equipe toda do Educate. Nef não sabe dizer não, ele ajuda todos, o que ele não sabe, ele busca, e eu estou tão orgulhosa, tão encantada com essa apresentação, que mesmo depois de ler toda a tua dissertação, de ponta a ponta, agradecer pelo carinho nos agradecimentos, o desenvolvimento como um todo desse projeto, atendendo, além das solicitações, na verdade, sugestões minhas e do professor José Ivanildo, é uma emoção muito grande ver esse trabalho sendo apresentado num momento tão difícil que estamos passando desde o ano passado. Né? Eu sei quantas vezes a gente conversou e eu pude ajudá-lo no... Assim, ele, professora, socorro e tal. Vamos lá, Nef. Então, a gente não chega no lugar que estamos sem esforços. Né? A dificuldade é para todos, a minha, a de Dora, e é sempre uma batalha a cada dia, é empurrar uma pedra morro acima, maior do que um peso que a gente possa imaginar que não possa levantá-la. Tu foi crescendo aos poucos, levando essas sugestões, as orientações da Dora a sério, buscando. Quando eu olhei, da primeira vez que eu e José Ivanildo recebemos a qualificação,
E quando eu olhei 178 páginas agora, eu digo, meu Deus, esse menino, ele é gigante, né? Ele é gigante. É muito importante esse estudo que tu apresentou, mesmo tendo um foco em uma professora, em um programa, né, letras, matemática, ele é extremamente importante. E ele, antes de fazer algumas outras considerações, eu digo, siga em frente, não largue essa mulher nunca, e eu já deixo a minha recomendação para seguir o doutorado e vou justificar por quê. Né? Tu trazes aqui o modelo das coreografias, que ainda é muito inovadora para nós brasileiros, né? Nessas minhas andanças, tem já um professor em Minas, tem outros aí que eu vi que já estão trabalhando com as coreografias, inclusive do Instituto Federal de Minas Gerais, lá em um deles. Esse estudo, ele traz para nós, ele tem um convite a querer mais, querer assim, aonde vai chegar? Tu trazes aqui algo que foi planejado e foi se modificando e trazendo, construindo, sem mesmo saber de toda essa pandemia, onde ela ia parar e como ela ia ocorrer. E preparar o professor, trazer um estudo como este, mostrando que é possível trabalhar com as coreografias, com as metodologias ativas no ensino online. Todos estão precisando. No Rio Grande do Sul, nós vamos levar as universidades federais 2 anos para conseguir organizar o calendário acadêmico. Por quê? Porque ninguém estava preparado para trabalhar remotamente ou online. Então, tem calendários aqui na URGS de formandos que não vão se formar. Então, esse modelo, né, das coreografias, ele já me encantou desde o início, quando ele foi apresentado por Dora. Inclusive, nós organizamos lá o livro, na época que eu estive aí. Vamos ter que organizar outro, agora em outros modelos, para tornar acessível a todos. NEF já pode construir o seu artigo. Então, a dificuldade do uso das metodologias ativas no online, que tu traz nesse contexto, e começa a fazer a investigação dessa professora, tu consegue ver que ela cria essas metodologias, mas tem um foco muito grande no fórum, onde tu criou ali, eu não vou nem falar ali a revisão sistemática, a imagem de 1 a 5, perfeita, eu adorei aquelas imagens. Esse texto, ele está assim, ó, gostoso de ler, tu ilustra aquilo que tu está dizendo, como eu e Ivanildo dizemos, cria um quadro, fica mais fácil da leitura, e esse quadro eu posso usar num artigo que eu vou fazer, outros professores, em vez de eu recortar, eu vou apresentar esses quadros e essas imagens, né? O descritor de busca, né, que tu utilizou, muito bem elaborado, explicado, muito claro, né? A mudança de paradigma, eu vejo que é um coraçãozinho que bate muito forte nesse contexto todo, né? A mudança de paradigma não dessa professora, desse sujeito da tua pesquisa, mas a mudança de paradigmas que todos vivemos do ano passado para cá, estamos vivendo, e isso vai perpetuar não sei até quando. E esse teu estudo, ele tem muito para explodir ainda, né? Dando sequência nos teus futuros estudos aí. A metodologia como educação inovadora, o quadro que diferencia ali o online, ficou muito bem descrito, dá uma clareza naquilo que tu estás falando, porque é o que a Dora disse, tem pessoas ainda que não entendem o que é EAD, o que é remoto, o que é online,
Em outras palavras, Dora falou isso antes, mas nós temos que começar a criar essa cultura. E essa falta de conhecimento, parece que a EAD foi tão banalizada que tudo é EAD. Eu paguei um curso presencial, eu não vou fazer curso EAD. Não é EAD, é para ser remoto, né? Uma modalidade emergencial que foi criada e que eu acredito que ela só tende a crescer cada vez mais, vai mudar muito pouco. Em relação ao modelo didático também, a natureza qualitativa, a diferença ali da cultura e o artefato cultural da etnografia ficou muito bem elaborado, protocolo de imersão. Eu estou fazendo, assim, uma viagem do começo ao fim da minha leitura e da tua apresentação com algumas anotações. O sujeito da pesquisa já trabalhava com metodologias ativas, talvez nem sem saber que estava trabalhando com as metodologias ativas. Então, foi lá fazer esse estudo e começou a ver, espero que tenha dado esse feedback também para ela também conhecer o que ela realmente estava fazendo e o que ela pode fazer além do que ela está apresentando. O teu estudo era esse, né? Mas esse feedback, se não foi dado, dê para ela que ela vai ficar, garanto, muito agradecida, porque vai dar visibilidade. Essa análise dos dados, com os dois quadros, eu penso assim, depois tu explicou, porque fiquei na dúvida de que estratégia tu havia utilizado para separar e escolher esses módulos, porque foram muitos dados, mas qual estratégia, ficou essa interrogaçãozinha assim, que tu utilizou para separar e fazer esse recorte em dois quadros, né? Eles estão muito claros, mas eu só fiquei assim, aquela pitadinha assim, tá, mas que estratégia tu utilizou para fazer esse recorte e deixar, eu sei que nós temos muitos dados, às vezes, em uma pesquisa, e um professor, imagina, e é só uma sugestão, né, nada que seja, mas poderia colocar uma linha, uma frase, um parágrafo para dizer qual é, tu explicou, tu falou, mas lá no texto, ele não tem essa expressão da tua fala agora. Eu vendo tu falar, eu estava passando assim, desde o início que eu li, e tu apresentou com uma suavidade, com uma segurança, nos passou aquele NEF comprometido que sabe o que está fazendo. Eu fiz isso, é assim que faz, pontualmente apresentando. Parabéns, Dora, olha, Nefferson quer dizer, eu nunca participei de uma banca tua que fosse ruim, tá? A pirâmide de Glasser, ela foi muito bem colocada, ilustra, e ela fez uma amarração junto dos quadros para a classificação da relação do professor com os modelos que eles estavam utilizando, né? A mobilização das metodologias ativas no fórum é um quadro que demonstra o que ela está utilizando e como ela está utilizando. Isso te leva a uma reflexão e todo esse discurso, esse diálogo que tu vem descrevendo logo após, né? E a avaliação dos modos e tipos de avaliação. Isso é fundamental, e depois eu vou te dar deixar uma sugestão que pode servir, né, para uma futura. Eu não gosto de deixar para depois, eu sempre esqueço, tá? Apesar de ter anotado aqui. Para tu seguir adiante, além de todo, tu tem um instrumento muito bom aqui, com palavras-chave que tu pode desenvolver uma futura tese. E dentro das coreografias, do modelo das coreografias didáticas, unindo com as metodologias ativas, eu sugiro o contrato de aprendizagem, porque eu via muito isso, talvez porque eu tenha estudado muito isso com a minha orientadora do sanduíche em Portugal, da Universidade Aberta, a professora Alda Pereira, porque tu fala sobre os modelos das coreografias, apresenta um quadro ali bem descritivo, né, relacionando as coreografias com os modelos de aprendizagem, e
fala do planejamento, da antecipação da aprendizagem, o qual o professor vai desenvolver. E por que não apresentar esse planejamento, a antecipação da aprendizagem, com o grupo dos alunos, apresentando a metodologia, dando feedback, mesmo o professor sabendo qual é a avaliação já planejada, não discutir esse planejamento no primeiro momento de aula, junto com os seus alunos. É o que eles chamam do contrato de aprendizagem. Eu estou apresentando para vocês, mas não é uma apresentação que vai ser assim, eu fiz, está pronto e nós vamos seguir isso. Por que não ouvir as contribuições dos nossos alunos e fechar o planejamento com esse contrato? Aí eu estou envolvendo o meu aluno no meu planejamento. Sabemos que temos lá conteúdos a seguir, tem alguns pontos que não podemos mudar de conteúdo, mas a forma, a metodologia que eu vou usar, as coreografias que estão ali, intrínseca, ou o modelo das coreografias, por que eu não posso discutir com o meu aluno? Então, fica aí uma sugestão para explorar, se gostarem da ideia, tem vários artigos, né, e é em português de Portugal, tem também em inglês, que eu gosto muito dessa ideia, e eu usei sempre nas minhas aulas esse contrato de aprendizagem, que é essa apresentação, não é o contrato do aluno lá, aquele contrato formal, é o contrato o meu planejamento é esse, o que vocês, num todo, num primeiro momento, talvez não tenham muitas discussões, mas de vez em quando o aluno vai amadurecer e vai começar a pensar, professor, aqui nessa aula nós poderíamos fazer assim, assado, diferente, ia ficar melhor. O aluno vai estar muito mais envolvido, muito mais inserido. Dentro das considerações finais, o teu planejamento, a antecipação da aprendizagem, a minha dica fica essa, né? O quadro 23, as diferenças das metodologias ativas com as coreografias didáticas, isso é fantástico. Tem muito mais para explorar dentro dessas metodologias e as coreografias didáticas. Nef, eu estou, assim, encantada. Então, dentro das tuas recomendações, né, eu sugiro esse contrato de aprendizagem. Num contexto como um todo, eu estou, assim, extremamente satisfeita, porque, volto a falar no início, tu chegou uma pedra bruta e tu tá um diamante hoje, tá? E não quer dizer que esse diamante não precise ser trabalhado ainda. A gente cresce a cada momento, a cada palavra, a cada forma. Tu me esclareceu muitas coisas que talvez tivesse ficado, assim, alguma dúvida dentro do contexto. E é claro, onde eu vou colocar esse diamante? Né? Aonde eu vou colocar ele? Num anel, num brinco, num colar? Então, eu quero saber para onde tu vai e aonde tu vai ficar. Precisa, sim, de uma revisão ortográfica bem refinada, né? Tem muitos errinhos ali, ou de digitação, de concordância, de escrita, de reestruturação de algumas frases, mas eu não vou entrar no minucioso contigo hoje, entende? Isso eu sei que depois dessa apresentação, tu vai realmente fazer toda essa revisão. Logicamente, a gente não corrige o que a gente faz, quando é algo assim, tu vai pagar um profissional que vai te orientar. E passar e ficar a minha dica, a minha gratidão por estar aqui e poder ter participado desse percurso. Eu acredito que o José Ivanildo compartilha também com muito do que eu estou falando, porque quando eu pego algo, Dora me convidou, desculpa, foi em cima da hora. Não importa, eu vou ler todo dia, eu faço madrugada, eu não entendi, eu volto lá, eu leio. Eu fui lá ver a tua qualificação, eu fui ver as nossas sugestões para poder ler e entender. Tu foi além.
Então, assim, a gente entende que todo mundo passa dificuldade. E num momento como esse, pior ainda. Eu fico feliz de estarmos todos aqui, bem, com saúde, e vamos continuar nos cuidando. Parabéns de coração, Neferson. Quero te ver lá no doutorado, lá no final, também, e poder participar, nem que seja como ouvinte. Mas, muito obrigado. Não sei se extrapolei o tempo ali. Poderia fazer todas umas minúcias, mas essa eu encaminho para ti, que são mais pontuais, mas não que ferem o objetivo do teu projeto. Ele atendeu todos os requisitos e, ó, tu é do coração, tá? Vocês todos aqui do grupo, a maioria eu conheço. Então, Dora, parabéns pelo trabalho de vocês, que vai dar muitos frutos, hein? Amplie isso dentro desse contexto, aproveitando a pandemia para abrir a cabeça de muitos professores que ainda não entenderam como usar uma metodologia ativa no online, que, vou chutar, não tem um índice, uma hipótese, 90% dos professores estão sentados a noite inteira dando aula, ou sentado ali falando com o seu aluninho. Ninguém aguenta isso. Tem que ter metodologia ativa sim, e no online, no EAD, no remoto, não importa. E a tua dissertação está trazendo isso, está mostrando que é possível. Beijo no coração. Te mando as considerações refinadas por escrito, tá bom? Obrigado, Dora. Obrigada, Kerti. Eu vou passar para a Nef, para ele, né, poder fazer os comentários e tirar alguma dúvida e tal. Bom, obrigado, professora, pelas contribuições. Bom, eu vou começar pela primeira sugestão do feedback da professora. Eu dei alguns feedbacks, principalmente na avaliação, o que convergem com Lilian Bassi e Zabala, a apresentação. Porque, por exemplo, no ambiente virtual, a professora dizia assim, nesta etapa, nossa avaliação será somativa e formativa. E aí, quando a gente vai para a teoria, que teve esse estudo que é recente, ele não é aprofundado, ele é simples, por isso que na nossa recomendação que há necessidade de novos estudos sobre a avaliação em metodologias ativas, eu dei o feedback para a professora dizendo que o que ela estava propondo converge com o modelo da avaliação em metodologias ativas, porém que há necessidade de aprofundar esse estudo. A outra questão foi sobre os quadros. No caso, a professora Dora, ela disse assim, que às vezes eu não havia necessidade, muitas vezes, de aprofundar tanto, porque eu tinha uma imensidade de dados. Então, se eu quisesse só analisar a antecipação de coreografia didática, eu poderia estabelecer os 2 objetivos, os 3 ou 4 objetivos da lei mesmo. Então, esses 2 quadros, eles tinham uma imensidade de dados. Então, o objetivo de fragmentar ele é porque a gente queria mostrar o seguinte, que nos temas, a partir dos temas e os objetivos, são 2 etapas do primeiro quadro, em que já se estabelece metodologias ativas ali, através dos verbos no infinitivo, por exemplo, dos objetivos estabelecidos pelo planejamento. E depois as mobilizações cognitivas, comportamentais e afetivas, que não são dispensáveis nesse processo. Então, ficariam muitos dados, até porque avaliamos os 5 módulos, não deixamos passar nenhum. E depois, a gente fragmentou com o quadro 14, no caso, que a gente já queria focar aqui também o planejamento dos conteúdos, eles desenvolvem, a gente pode planejar a metodologia através dele, dos conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais, para poder diferir e mostrar também, olha, na tua definição dos teus conteúdos, você também desenvolve metodologia ativa. Eu acredito que precisa uma melhor descrição nessa, como a senhora falou, mas a gente vai, sem dúvida, acolher essa orientação. Por isso que houve essa justificativa de diferir esses 2 quadros. Esses 2 quadros é uma única análise, no caso do primeiro objetivo. Então, a gente já vê a imensidade de dados. Sem dúvida. Sobre a questão dos contratos didáticos, vamos acolher, sim, nas sugestões das recomendações da pesquisa, porque houveram algumas situações da nossa análise que
como o grupo, o Laboratório de Pesquisa e Prática também analisa engajamento estudantil, engajamento docente, o Priscila defendeu recentemente, Georgina também, ela disse, foi até uma recomendação de Georgina, eu ainda citaria alguma esfera do engajamento. Então, nesse contrato, a senhora falou envolvimento, não é o mesmo termo, mas aí havia essa relação. Perfeito. Vamos acolher, sim, esse contrato didático. Muito obrigado, professor. Espero ter respondido. Não, sim, sem dúvida. E eu entendo, eu sabia que tu sabia a resposta, eu sabia o porquê, mas sempre é importante colocar ali alguma coisinha para o leitor poder entender, né? Porque... e só a revisão ortográfica, a gente não mandou antes, porque ele é imenso, no caso, de textos textuais, elementos textuais, nós temos 178 páginas, mas o texto ele contempla 192 páginas. Sim. E a minha corretora, no caso, que me deu de presente, ela está aqui, é a Aliciana Barros, ela vai fazer essa... Ela tá aqui. Eu ganhei essa correção. Obrigado, Alice. Isso é normal, até porque se tu precisar fazer algum ajuste, tu não vai enviar 2 vezes, né, para a pessoa. Obrigado, Nef. Obrigado. Obrigada, Kerti, como sempre. Eu já anotei aqui a questão do contrato de aprendizagem, e depois eu quero dados sobre isso, eu quero, né, referências. Eu faço mais ou menos assim com as turmas de pós-graduação, né? Então, eu fiquei muito interessada em fundamentar essa prática. Obrigada mesmo. Né? Acho, sim, que ainda existem muitas coisas que a gente precisa rever, e acho que se a gente fosse esperar que, né, dissesse assim, acabei, a gente não acabava, né? Isso é verdade. Então, tem umas coisas que a gente tem que dizer assim, marquei sua banca, e aí ele tem que parar de escrever, porque senão não dá, não para nunca. Então. Deixa para o segundo momento agora, segunda fase da Nef. Isso, tem um monte de artigo para escrever. Sim. Então, isso mesmo, Denise. Bom, gente, brigadão, e agora eu vou passar para o professor José Ivanildo, é o examinador interno do programa, um querido amigo, uma pessoa, né, super competente, maravilhosa, que eu tenho no coração também, né, que nos ajudou muito também na qualificação. A gente, né, Nef reviu a qualificação várias vezes para poder dar conta de todas as sugestões de vocês, e foram muito valiosas, né? Obrigada. Oi. Tu tem quantos corações? Onde tu guarda eles, hein? Eu tenho um bem pequenininho, mas cabe todo mundo. Sempre tem espaço para mais um, né? Sempre. Então, bom dia a todas, a todos aqui presentes, né? Quero agradecer a Dora aí pelas palavras, fico muito feliz, né? Também é uma pessoa a qual eu tenho muita estima, desde os primeiros contatos, enquanto estudante de mestrado lá no Edumatec, né? E agora também colega de programa também lá no PPGSM Caruaru, né? Então, a gente fica muito feliz. Agradecer, né, mais uma vez o convite para poder participar de mais esse momento, né? Agradeço ao Neferson, a Dor, enfim, e também a satisfação de estar junto com a professora Kerti, né? Participando de todas essas discussões e aprendizagem, né? E, para mim, é bem significativo também, né? Porque enquanto professor, também vivencio, né, todas essas questões que, com relação a esse momento que a gente está passando, né, e tendo que se reinventar, enfim, as salas de aula na graduação, na pós-graduação, né, tudo nesse formato remoto emergencial, né? Então, assim, está sendo uma alegria participar desse momento, né? E aí, com relação
ao trabalho, né, eu parabenizo também o Neferson e a Dora, né? É muito interessante toda a proposta de pesquisa, né, e o texto, né, grandes contribuições, assim, né, para essa discussão envolvendo educação à distância, ensino online, ensino remoto, né, esse aprofundamento nas metodologias ativas e coreografias didáticas. Nossa, eu até fiquei pensando, quando eu vi lá a listinha das metodologias ativas, né, ali está um recorte para o online, enfim, o remoto, mas eu fiquei pensando, nossa, né, eu acho que eu sou um professor metodológico ativo, porque tem algumas coisas ali que eu já fiz na sala de aula, enfim, e aí a gente fica, né, fazendo um monte de reflexão e tal, tá? E o interessante também do seu trabalho, né, Jefferson, né, assim, essa ideia de olhar, né, para um curso EAD da universidade, eu acho que ficou, assim, foi uma decisão bem interessante e que rendeu bons frutos, né? Pode ser que ao longo do curso aí, logo no início, você precisou, pode ser não, né? Eu participei do momento da sua banca de entrada, precisou refazer aí o projeto, precisou, né, tomar outros caminhos, enfim, e na verdade, né, esse caminho que você tomou foi bem acertado, porque aí você tem uma grande quantidade de dados, né, tem uma grande contribuição com relação a essa temática. Com respeito ao texto, também a professora Quert colocou já, né, que tem um avanço, né, quando a gente vê lá o texto da qualificação e percebe esse texto final, assim, tem um avanço, você atende a diversos pontos, né, que a gente colocou lá na qualificação, e aí é um atendimento não só que a gente pontuou, mas um atendimento que você trouxe esses pontos de uma forma mais reflexiva, de uma forma mais estruturada dentro do seu trabalho, né? E aí, realmente é um trabalho que tem assim, que está bem claro, está bem estruturado, claro que precisa algumas correções com relação, né, à questão de ortografia, poucas coisas assim, e aí isso eu deixei sinalizado no texto, não vou aprofundar tanto aqui, tá? Eu só queria colocar algumas questões, não são muitas, né? Principalmente concernente à questão das coreografias didáticas, tá? É algo recente, né, no Brasil, como a professora também colocou, e aí eu acho que vai ajudar também a talvez pequenos ajustes dentro do texto, né? Principalmente para mim, que sou um leitor, né, que não tenho pesquisado, aprofundado, né, as discussões sobre coreografia didática, metodologias ativas, enfim, né? Então, o meu olhar muitas vezes é mais na estrutura do texto, né? E com algumas questões mais pontuais, tá? E aí eu fiquei pensando assim, as coreografias didáticas, né? Além de toda a apresentação que você traz, que você discute com outros autores, enfim, e tem as figuras ali que vai ajudando a gente a compreender e tal, né? Isso está muito bom. E aí entra também como um critério de análise, né? De discussão e análise desse olhar que você faz, né, para esse processo, né, dessa turma aí no curso EAD, né? E aí, com o primeiro objetivo específico, por exemplo, para mim fica bem claro, assim, você vai olhar uma dessas fases, a primeira fase da coreografia didática, né, a antecipação, no planejamento do professor. Mas quando vem os outros dois objetivos, que tem relação com a colocação em cena e com a avaliação, aí eu fiquei pensando assim, né? Tá, por exemplo, analisar a colocação em cena, mas um é a antecipação no planejamento, e a colocação em cena é aonde? Porque tem algumas partes do texto que às vezes está escrito assim, como se esse professor ele já tivesse conhecimento da coreografia didática.
Não sei se você está percebendo o que eu estou colocando, assim. Talvez para você já fique tão claro, mas, assim, de qualquer forma, são fases que você está olhando lá dentro de um processo, né? Então, eu fiquei pensando que pudesse deixar isso mais claro. Inclusive, no capítulo das análises, né, lá a partir da página 100 e tantos, na página 113, o título dessas análises, muitas vezes você coloca só assim, colocação em cena de metodologias ativas na educação online. Mas eu acho que seria a análise dessa colocação em cena, né? Considerando aí esse contexto mais específico que você investigou, né? Então, eu acho que é só um ajuste, assim, dos termos, enfim, para deixar mais claro, né? O último objetivo específico eu achei massa, você colocou também, né, que foi a partir de seminários, enfim. Então, a discussão, acho que traz muita contribuição quando você faz uma análise dessas relações, né, da coreografia didática com as metodologias ativas, mas eu só fiquei pensando na questão da colocação em cena e da avaliação. Talvez a avaliação seja bem implícito mesmo, a própria fase da coreografia didática chama de avaliação e você tem que olhar a avaliação, né? Enfim, eu acho que isso daí é mais direto, mas talvez a colocação em cena é em que você olha nesse processo, né? E aí também o professor, era uma professora, eu acho, né? Enfim, o professor pesquisado, será que ele tinha conhecimento das coreografias didáticas ou não, dessa discussão? Acho que se você percebeu isso, você trazer no texto, né? Mas eu sei que ele tinha conhecimento das metodologias ativas, que em um momento você afirma isso, né? Talvez uma forma de refazer a pergunta entre o planejamento e a avaliação, inclusive a avaliação ela pode acontecer em diversos momentos, né? Durante a implementação do planejamento, a gente chama de quê? É a colocação em cena das metodologias, mas no momento de implementação, não é isso? Não sei se você gostaria de falar algo sobre isso que eu estou colocando. Bom, professor, veja, a nossa colocação em cena, no caso, é a segunda fase da coreografia didática, na verdade, é a atuação no cenário específico, sendo aí no online ou presencial. Então, no caso, a sua sugestão é porque o objetivo de analisar a colocação em cena ficou um pouco amplo, né, aberto, porque lá, eu lembro na sugestão da qualificação, de especificar o que seria antecipação antes mesmo de chegar no capítulo da coreografia didática, para que o leitor reconheça que a antecipação seria a primeira fase da coreografia didática. E, no caso, a colocação em cena seria a segunda, já um elemento de atuação do professor naquele ambiente virtual. E a outra questão é que o professor, esse foi o critério de escolha do sujeito da pesquisa, ele tem conhecimento, sim, sobre metodologia ativa e coreografia didática. Ok, né, pessoal? E outra coisa também que lá na página 62, né, quando você traz, e é muito bom, né, eu acho que a gente comentou na qualificação também, você traz os diversos tipos de metodologias ativas, né? Que eu até falei agora também, que já até me identifiquei com alguns, enfim. Mas, por exemplo, tem um exemplo de júri, tem diversos exemplos ali, que eu acho que tem uns que são de natureza bem diferentes. Tem uns que se assemelha mais com algo bem rapidinho que você pode fazer no momento, né, ali de encontro com os estudantes, seja no remoto ou no presencial, e tem outros que têm um arcabouço maior. Aí eu fiquei pensando, a gente pode chamar tudo, a gente chama assim, metodologia ativa? Ou se você poderia fazer uma recategorização, né? Isso. O intuito de elaborar, no caso, o quadro, naquela etapa da nossa apresentação, é justamente que o leitor da dissertação, ele reconheça alguns tipos, porque a gente faz essa descrição
tanto no capítulo das metodologias ativas e também na análise, porque a professora ela tem tipos de metodologias utilizadas no ambiente virtual. Essa, a sua colocação na página, no caso 62, sobre o quadro descritivo das metodologias ativas, a gente chama elas de metodologia ativa, mas umas são mais rebuscadas que as outras. Como umas necessitam, às vezes, de conectividade e outras não. Por exemplo, dramatizações, atividades em grupos, já sala de aula invertida, já utilizaria de alguns momentos sobre a conectividade em si. Então, nessa questão, a gente chamaria, sim, todo esse espaço. Agora, poderia fazer uma recategorização de acordo com aquele cenário que o professor vai estar inserido, porque existem muitas situações em que nem sempre a gente vai poder implantar tipos específicos de metodologias ativas. Esse é um dos objetivos de mostrar que as metodologias ativas, elas se desenvolvem com ou sem tecnologias digitais ou não. Por isso que há esse referenciamento desses tipos de metodologia ativa. Ótimo. Mas, assim, o quadro também trouxe diversas ali, só que umas parece até uma metodologia dentro da metodologia ativa e outras parecem algumas atividades mais simples, né? Mas, assim, achei ótimo e tem coisa ali que eu vou tentar usar também, né? Enfim, tá? E falando dessa questão dos quadros também, eu acho que você avançou bastante com as figuras, os quadros, eu acho que ajuda a gente entender e ajuda a deixar a leitura mais fluida, né? Gostei do quadro, a gente também tinha comentado na qualificação, né? Que deixa bem claro aí para um leitor que for querer, né, aprofundar ou tirar essa dúvida, tá lá a diferença entre EAD, entre o ensino online, entre o ensino remoto emergencial, então isso é bem significativo, tá? Fazendo esse passeio pelo texto, né, pelo seu texto, o método também, assim, nossa, você utilizou, inclusive, diferentes, né, pressupostos teóricos e metodológicos, né, para fazer a sua discussão com os objetivos. Parabéns, né, pessoal, assim, né, às vezes, normalmente, no curso de mestrado, o estudante lança a mão só de um ali para fazer as análises, enfim, e aí você traz, né, a etnografia virtual, você traz os outros tipos de análise lá, e tudo você descreve muito bem, explica muito bem e completamente articulada para dar conta dos seus objetivos, né? Com relação ainda às coreografias didáticas, eu acho, mais uma vez, né, é uma proposta bem interessante. Gosto muito quando vocês apontaram, né, no texto a relação com emoções e afetividades, tá? E aí, ao menos no texto, assim, eu vi isso mais discutido na fase da antecipação, né? Mas eu acredito que nas outras fases também, porque não sei se a sua análise foi mais com esse sentido, ao menos o que eu vi no texto, né? Com as emoções e afetividades, você discorre mais lá, um foco maior nessa fase, né? Mas aí eu acho que você pode puxar um pouco mais a discussão aí das emoções e afetividades, porque essa ideia de coreografia, né? Dançar você até dançar só, né? Mas coreografia você precisa no mínimo de mais uma pessoa e tal, e aí leva uma ideia de coletividade, e essa coletividade, né? Entra aí as ideias das emoções e afetividades. Eu acho que é bem importante, sempre que puder destacar, né? Isso é uma dimensão que a gente sempre tem que fortalecer, né? Dentro dessas discussões em educação tecnológica, né? Enfim, para estar sempre fortalecendo, porque é algo que a gente cada vez mais necessita, né? Um olhar maior para as emoções e afetividades e para esse aspecto da coletividade, né? Já que muitas vezes algumas questões tecnológicas, vamos dizer assim, não sei se é bem essa palavra, mas às vezes tende a levar as pessoas a uma individualidade maior, né? Então, a gente pensar essas abordagens, né, dentro de um espaço
online, enfim, né? Então, eu acho que esse é um aspecto bem interessante e que talvez até no artigo, né, vocês possam ainda aprofundar e discutir mais, tá? E aí, já concluindo, minha fala assim, você realmente tem, com esse caminhar da pesquisa, né, com essas escolhas, enfim, você tem bons dados, né? Só acho que nas conclusões você pode afirmar e apontar mais a partir dos seus dados, o que você pôde verificar ali, né? Tem até uma frase que eu destaquei, tem um momento que você faz isso com relação, eu acho que é ao objetivo 2, mas você pode fazer isso, né, em todos os objetivos ali no momento de conclusão e consideração, porque fica bem legal, como aparece, por exemplo, na associação desses dados, observou-se que a prática do professor convergia, não sei o que, então você está falando ali, né, a partir já dos seus dados. Então, você pode ser bem mais afirmativo, porque aí é onde você vai mostrar, ó, fiz tudo isso, analisei, né, e aqui está todas as considerações, né, voltando aos objetivos, tá? Então, é isso. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela pesquisa. Também fico muito feliz com toda a sua caminhada, né? Enquanto pesquisador, acho que o trabalho aí dá possibilidade para uma diversidade de diferentes artigos, né? Não perca isso de vista, de divulgar o seu trabalho, a sua pesquisa, né? Obrigado também por, em alguns momentos, né, que a gente precisou lá no Edumatec, como foi falado aqui, você sempre é bem prestativo e eu pude também vivenciar dessa sua energia, assim. Teve alguns momentos que a gente tirava algumas dúvidas com você, perguntava algumas coisas, enfim, você sempre disposto, né? E foi um estudante e representante também da turma do mestrado. Então, tudo isso contribui, né, com o programa, contribui com toda essa dimensão também das relações, enfim, então acho isso algo muito significativo, tá? Amei a referência às cores da bandeira LGBT na sua apresentação, acho que é isso mesmo, sempre que a gente puder pontuar, falar a partir dos nossos lugares de fala, eu acho que isso é bem significativo e causa algumas fissuras, e a gente tem que causar fissura mesmo para que algo possa ser revisto, reconstruído, inclusive dentro da educação. E mais feliz ainda, por fim, né, por vocês ser um conterrâneo do mesmo bairro, né, a qual eu sou nascido e criado, né, a grande região lá de Casa Amarela, Zona Norte de Recife, enfim. Então, é isso. Obrigado, e aí, parabéns a Dora também. Tá? Um abraço. Nef, quer fazer mais alguma consideração? Bom, a primeira consideração é sobre as mobilizações afetivas e emocionais, que foi aqui citada. O que a gente acha tão encantador, esse modelo, quando a gente vai coreografar uma aula, eu sempre falo coreografar aula, eu não falo mais planejar. E aí, esse modelo proposto, ele prevê as ações e mobilizações afetivas e emocionais. E nesse cenário, eu não vou falar na questão de pandemia, e vou trazer, mas a gente precisa, no ambiente virtual, não pode jogar pedra na educação à distância, porque há a possibilidade de se tornar um ambiente ativo. E as mobilizações afetivas e emocionais também acontecem no ambiente virtual, ela não é descartada. Existem vários momentos, tipo uma estratégia, o recurso do AVA Moodle, utilizado pela professora, que promovia essas mobilizações afetivas e emocionais, como, por exemplo, os fóruns, formar grupos, criar vínculos com o professor e com alunos da turma. Então, a gente vai acolher, sim, essa sugestão dessas mobilizações afetivas e emocionais, que esse modelo também prevê. E, no mais, muito obrigado pelas sugestões, desde o nosso primeiro contato, né, da minha seleção até agora. E que vai continuar por muitos e muitos, né, anos. Esperamos até, quem sabe, uma parceria aí para um projeto de doutorado lá no Edumatec,
Eu acho que tem tudo a ver, que você pode conversar com o Ivanildo aí e ver uma possibilidade. E sim, né, né, Ivanildo, Nefe é essa pessoa generosa, eu acho que é a palavra, né? Ele é generoso, eu acho que é por isso que a gente se dá tão bem, né? Que ele nos ajuda e nos apoia sempre que a gente precisa. É muito bom, né, poder contar com ele. Bom, minha gente, vamos. Eu não vou falar sobre a pesquisa, né? Eu acho que a gente já conversou bastante com ele. As nossas orientações eram mais essas assim, profa, aí eu diz, né? Isso no WhatsApp, né? Aí eu respondia, marcava as orientações, ele não aparecia, mas era quase todo dia uma pergunta no WhatsApp, uma resposta. As orientações da gente eram muito mais. E quando a gente se junta para conversar, é mais brincadeira e diversão e amizade mesmo, né? Aí, de vez em quando, entra uma pergunta da dissertação, depois volta para a brincadeira. E aí é assim que a gente vai seguindo nessa nossa hora e amizade. Ele me orienta, eu oriento ele, ele me apoia, eu apoio ele, né? E é assim que eu faço com todos os meus orientandos também, né? Eles me orientam muito. Então, minha gente, a gente vai dar uma saidinha agora, a banca. Eu mandei, Ivanildo, para tu e para a Kerti um link para a gente poder conversar, né? E vocês fiquem aí conversando com o Nef, né? Isso seria a hora do lanchinho, do cafezinho. Vê aí se já chegou na porta de vocês. Nef mandou uma caixinha com lanche para cada um. O da professora Kerti eu vou levar pessoalmente. Se for assim, eu vou querer, hein? Vamos, né? Abre o microfone, vamos embora conversar. O povo tá lá. Parabéns, né? Parabéns. Show! Tá gravando. Parabéns. Eu Obrigado. sei que tá gravando. Parabéns, menino, arrasou! Um arraso. Obrigado, minha Perfeito. querida Ali. Mais tranquilo agora? Mais ou menos. Ainda Dever estou cumprido, dever cumprido. nervosa Foi um ainda. arraso. Você é muito competente em tudo que você faz. E hoje não foi diferente, né? Parabéns. Obrigado. Parabéns, meu amor! Maravilhoso! Tchau. Na rua, querido, Obrigado. ele vai estagiando, né, meu amor? Porque você é desses. Fora Bolsonaro. Te amo, meu bebê! Beijo. Gabriel, Ítalo. Uma vez. Parabéns, né? Obrigado, Cris. Cris, minha inspiração. Nef, parabéns, muito orgulhosa de você, viu? Obrigado, Diana. Eu vou esperar o resultado. Parabéns, né? Que bom, tô aqui na torcida, vai dar tudo certo. Eu não pude chegar antes, mas cheguei agora no finalzinho, viu? Sucesso, a gente tá aqui na torcida. Você é muito verdadeiro, gosta de ajudar a gente lá no mestrado. Torcendo aqui, só sucesso. Obrigado, Soelma, obrigado. Oi, Núbia. Fala baixo, que ele não escutou tu, não. Escutou, ele viu minha fotinha. Não, mas tem uma pessoa falando em cima de tu. Escutei, mas... Oi, ele... Luísa. Minha gente, eu tô super nervoso aqui, hein? Não consegui dormir direito. As indicações de Carol para colocar o negocinho aqui no olho, porque Importante que deu certo, querido. Foi um arraso, parabéns, viu? Estava aqui trabalhando, mas estava escutando tudo nas produções. Josi, Parabéns falta mesmo, 3, né? Josi, para você ter o filho. Eu o quê?
Nef, tudo de maravilhoso. Foi maravilhosa a sua apresentação. Estava trabalhando e acompanhando aqui no celular. Agora que voltei aqui para o PC, parabéns mesmo, tá? Tudo de maravilhoso, você merece. Você fez por merecer, né? Desejo toda felicidade aí acadêmica. Doutora! Né? Doutora! Olha a Denise. Oi, Dani. Oi, meu amor, parabéns. Sabia que você ia tirar 1000. Você é merecedor, você é vitorioso. Te amo. Obrigado, meu amor, obrigado. Gente, Dani que organizou todo o COF, né? Na verdade, um buffet para mim, que daqui a pouco deve estar chegando aqui. Tudo lindo, gente, tudo maravilhoso, tudo muito refinado. Eu não posso convidar todos, mas a família vai estar aqui daqui a uma parte, né? Vamos vir fragmentado, não vir todos não. Mas Dani arrasou demais. O dourado com preto, assim, para me dar glamour, já que hoje eu tô todo de branco, né? Tchau, meu amor. Parabéns. Depois a gente se fala. Tchau, gente. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde, não. Bom dia. Parabéns, tio. Tchau. Oi, obrigado. Gabriel. Obrigado, minha gente. Eu tô nervosa ainda. Né? Jussara. Josi, Denise. Minha, deu muita gente, né? Mais de 30 pessoas aqui hoje. Nef, tá eu aqui e Luísa do outro lado, viu? Luísa assistiu a aula e assistindo você ao mesmo tempo. Ela disse também que está muito orgulhosa. Ela agora entrou em aula. Tô vendo, Luísa. Esse pernão dela aqui. Mas a gente percebeu que você está bem emocionado, bem feliz, e a gente está feliz junto com você. Orgulhosa de verdade. Seu trabalho ficou fantástico. Sua apresentação toda desde o iniciozinho, você viu, né? Mas ficou realmente, você está de parabéns, um trabalho excelente, sabe? Rico mesmo em fotografias, em desenhos, ilustrações. E a sua banca realmente orgulhosa dela. Um dia, quem sabe, participarei. Obrigado. Jussara, linda, é muito charme essa mulher. Meu querido, olha, que show, viu? Foi tudo lindo. Olha, muita gratidão pelos momentos de aprendizagem hoje, viu? Fantástico. Obrigado. Já estou dizendo que quero os slides, hein? Quero esses slides aí. Vou te mandar. Show, parabéns, meu querido. Obrigado, meu bem. No NEP a gente encontra. Entrei, Nef, só para mandar um beijo bem grande. Olha, tô vendo na televisão, viu? Eita, meu Deus! Ela colocou na tela grande. Que coisa boa. Tô na Globo, minha gente. Tem uma tela aqui imensa transmitindo. Ó, a Nubia ali que não perdeu nem um momento ali, ó, com os filhotinhos ali, o bebê no colo. Olha! Agradeço em nome de Nef aí a participação de todos. Cristiane também está com o bebê ali. Olá! Voltamos, né? Vamos lá. A banca se reuniu, né? Eu vou ler a ata aqui para vocês. Ao 18º dia do mês de junho de 2021, às 9 horas, em sessão pública realizada de forma remota, teve início a defesa, a apresentação do trabalho de conclusão de curso intitulada Metodologias Ativas na Educação Online, uma análise a partir das coreografias didáticas na educação superior, do mestrando Neferson Barbosa da Silva Ramos, na área de concentração Ensino de Ciências e Matemática, sobre a orientação da professora Maria Auxiliadora Soares Padilha. A comissão examinadora foi aprovada pelo colegiado do programa de pós-graduação no dia 3 de junho de 2021, sendo composta pelos examinadores Maria Auxiliadora, orientadora, do professor José Ivanildo Felisberto de Carvalho, examinador interno da Universidade Federal de Pernambuco, professora Kert Terezinha Cons-Melec, examinadora externa da Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Taquara. Após cumpridas as formalidades conduzidas pela presidenta da comissão, professora auxiliadora, o candidato ao grau de mestre foi convidado a discorrer sobre o conteúdo do trabalho de conclusão de curso. Concluída a explanação,
O candidato foi arguido pela comissão examinadora, que em seguida reuniu-se para deliberar e conceder ao mesmo a menção aprovado. Para a obtenção do grau de Parabéns, meu amor! Parabéns, parabéns, você merece. Que lindo! O pano de fundo de José Ivanildo. Olha que mara! Que lindo! Parabéns, meu amor! Parabéns! E aí, é com você. Obrigado, minha gente. Super emocionado. Mas a maquiagem foi babada aqui, viu? Vamos manter, mas tudo bem. Obrigado a todos. Eu tenho umas notas lá nos agradecimentos quando forem publicados. Eu cito algumas pessoas. Meu Deus, minha professora Letícia Rama acabou de chegar. Minha professora do primeiro período. Investigar Paulo Freire também. Obrigado. Então, agradecer demais a minha orientadora, minha rainha e parceira em tudo. Em tudo mesmo, tá, minha gente? Desde a feira até a dissertação. A professora Kerti, que nunca me deixou, e o professor Ivanildo, desde o início da etapa, literalmente, desde o início, e todos os meus amigos e colegas do Educate, que, sem dúvida, não teria conseguido sem eles, né? A minha grande inspiração foi a professora Dora e Cristiane, e o primeiro trabalho, quando eu fui fazer a revisão de literatura para o meu projeto, só veio Cris, a primeira pessoa. A Arline também falava muito de Cris. Agradecer minhas amigas do mestrado, minhas parceiras Arline e Priscila, que a gente era um trio no mestrado, e também Isabel, né, que a gente fez a disciplina, nós também. Ninguém segurava a gente, minha gente, a gente produzia tudo, né? O povo chamava assim, aquele grupinho de Dora, olha o grupinho de Dora que não se desfaz. Obrigado, Josivânia, Georgina, Júlia, todas as pessoas, Michela, a minha família está aí, Núbia, minha prima Núbia, que está transmitindo para a família também. Muito obrigado, Marina, Aliciana, Carol, Cíntia, incontestável vocês. Agora, Hernandes, todo mundo, muito obrigado. Super emocionado. Hoje é dia de... Daqui a pouco eu vou comemorar aqui, mas... Vamos embora. Oi. Estou nervosa ainda. Vamos comemorar, sim. Já, já. Depois que eu sextar, eu acompanho você. Olha o meu presente de defesa. Oh, é que lindo. Que lindo. Obrigado, minha gente, por tudo. E vamos ver se a gente firma essa parceria. Você sabe, o professor Ivanildo, a professora Dora, ela sempre dizendo, vamos tentar namorar o professor Ivanildo. Professora Kerti, todo mundo convidado para o meu aniversário virtual no dia 1º, que eu vou estar lá em Taquara, no Rio Grande do Sul, vou levar o presente pessoalmente. Espera aí, tá gravado, tá gravado. É, tá gravando. O Regi está mandando um abraço para você e parabéns. Meu Deus, Regi. Beijo para Regis. Eu queria saber o resultado do meu mestrado e Regis não me disse. Muito bem, muito bem. Regis é leal, rapaz. Tá pensando o quê, né? Não, Ô, gente, muito, muito, muito obrigada. Obrigada. Vamos comemorar muito hoje, viu, Nef? Também. Um beijo grande para todo mundo que esteve aqui, que participou, que assistiu e que vai continuar com a gente nesse processo. O pessoal do Lab Educate, que está sempre tudo juntinho, né? É um grande prazer enorme. Vamos lá. Beijo. Obrigado, beijo. Curtam muito. Beijo. Obrigada. Beijo. Obrigada. Conta sempre com a gente.
Beijo, Nef. Vai comemorar. Obrigado, prof. Emanildo, obrigado, prof. Obrigado, pessoal. Bora, estamos juntos sempre. Parabéns. Tchau, parabéns, Nef. Tchau para todos. Parabéns, Nef. Fiquei muito feliz com o seu resultado. Pena que eu não pude entrar antes, porque eu estava dando aula, viu? Mas eu estou muito feliz e quando eu tiver a disciplina no próximo ano de metodologia da matemática, vou lhe levar para apresentar aos meus alunos, viu? Parabéns, fico muito feliz por você, viu? Eu vou sim, prof. Olha, eu lhe mando a gravação para a senhora assistir, viu? Tá ótimo, Nef, te agradeço. Um beijo. Um beijo, prof. Tchau, tchau. Isso. Nef, um beijo para tu. Parabéns. Te amo. Obrigado, viu? Coragem. Te encontro aqui. Ali. Oi, amor. Obrigado, viu? Arrasou, como sempre, né, meu amor? Você já Tu gostou? Eu já sabia, eu tinha plena absoluta certeza. Obrigado, Ali. Vou puxar tua orelha, visto que tu não me mandasse antes o material. É muito grande, Ali, é muito grande. Oxe, a gente dá um jeito. Agora eu vou me debruçar nele e deixar ele perfeitinho, tá certo? Tá certo, muito obrigado. São 60 dias. Vai poder fazer bem tranquilo. Pronto, ótimo. E a gente vai comemorar, vice? Vamos. Tu tá bem? Tô indo fazer aquele exame que eu te falei, tô no carro. Viu? Tá Depois certo, a Ali. gente se fala. Beijão. Beijo, obrigado. Michela. Beijo, minha gente.